Fala pessoal, muito bem-vindo mais uma vez ao meu canal aí, eu sou o Rafael. No vídeo passado eu mostrei um pouco para vocês ali sobre a série de vídeos que a gente vai estar fazendo aqui agora, né? Então se você não viu o meu vídeo ainda, vou deixar o link aqui para você estar vendo, tá? Nós vamos estar ali ao longo de alguns dias ali codificando junto o Instagram clone, tá? Então a ideia é a gente fazer do zero ali uma cópia do Instagram, onde vocês vão poder ver como é construído um aplicativo ali do zero, tá? Quais são as tecnologias, como estruturar ali, né? Seguindo alguns padrões ali de arquitetura, alguns padrões ali de desenvolvimento, tá? E aí, como eu falei no vídeo passado, eu apresentei aqui para vocês um pouco sobre a tela, né, que nós vamos desenvolver, que vai ser primeiramente aqui essa tela aqui do Instagram aqui, né? Então, nós vamos estar codificando a tela de login do Instagram, tá? Que é essa primeira tela aqui. E aí, após a gente codificar essa tela, a gente vai dando sequência em outras telas ali, tá? Então, vamos colocar a mão na massa aqui, né? Sem enrolar muito. Vou abrir aqui, então, pra gente começar o Android Studio, tá? O meu aqui tá na versão do Koala. Já existe uma versão mais recente aí, mas eu ainda não baixei ela, então eu vou utilizar aqui a que eu tenho hoje, que é essa do Koala aqui, tá? E aí você pode estar usando alguma versão mais recente aí do Android Studio, não tem problema. O ideal é que você use a mesma versão que eu uso aqui para a gente estar em sintonia ali no desenvolvimento, tá? Então vamos lá, qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui um novo projeto, tá? New Project. E aí vai abrir essa tela aqui pra gente do Android Studio com algumas opções aqui de templates aqui, né? Que a gente pode estar escolhendo, tá? Então existem vários templates aqui já pré-definidos aqui que o Android Studio ele vai construir ali. O que a gente vai escolher aqui hoje é esse template aqui do Android Compose, tá? Ele é um projeto em Compose aqui, só a base ali mesmo, né? Com uma Activity vazia ali, mas ele já constrói ali toda a estrutura de Compose que a gente vai precisar usar, tá? Então a gente vai dar um Next aqui agora. E nessa tela aqui a gente vai colocar aqui algumas informações do projeto, tá? Para o nosso projeto aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui um projeto chamado Instagram Clone. E aqui embaixo ele pergunta qual que é o nome do pacote, né, que a gente vai estar utilizando. Esse nome do pacote ele serve como um ID único quando você vai publicar lá na Play Store, tá? Então, é através desse ID único aqui que ele identifica o pacote dos projetos que você tem. Né? No caso aqui, o padrão é sempre vir com um com ou um BR aqui antes, também pode ter um br.com aqui, aliás, um com.br, né? Que é sempre o contrário, tá? Ou a gente pode manter o padrão aqui mesmo, que só vem com um com. Aqui normalmente é a empresa que você atua ali. Aqui no meu caso eu tenho uma empresa que chama HTTP. E aí essa empresa é o nome dela aqui, né? Você pode colocar qualquer coisa aí. Provavelmente no seu vai estar sample, escrito sample aí. Não tem problema. Você pode colocar qualquer coisa aqui. E aqui ele já completa pra gente aqui o nome que a gente deu aqui em cima, né? Que é um Instagram Clone, tá? Então ele passou tudo aqui para minúsculo, completando aqui o nome de Instagram Clone. Se a gente der espaço aqui também não tem problema, tá vendo? Ali embaixo fica, ele tira o espaço ali para poder completar o pacote, tá? Daqui para baixo a gente vai manter aqui por enquanto a estrutura do projeto. Aqui você pode escolher, na verdade, onde você quer salvar o seu projeto. Aqui no meu caso eu vou deixar aqui mesmo dentro do Android Studio Projects aqui, tá? Não tem problema. Você pode escolher aí qual que você quer onde você quer estar salvando ali. Isso aí vai mais da sua organização aí mesmo. Aqui qual que é a versão mínima que a gente vai estar usando aqui? A nossa eu vou deixar aqui do jeito que ele definiu aqui também, que é um Android 7.0. Aqui a gente consegue ver que 97% dos devices usam essa versão. E aqui ele pergunta se a gente quer, qual que é o tipo de configuração aqui da linguagem que a gente quer usar, né? Se é o Gradle KTS, e aí também tem o Groove aqui, que é o DSL, que é o build.gradle normal, tá? Então eu vou manter aqui o Kotlin DSL, que é com a extensão aqui no final, .kts, tá? Que ele até fala aqui que é recomendável. Então que agora a gente vai dar um finish. Ele vai criar toda a estrutura para nós aqui já do projeto. Aqui ele vai sincronizar o projeto para a gente, que vai baixando todas as dependências que precisam ser baixadas.
Então essa etapa aqui ela pode demorar um pouquinho aí, tá? E aí eu vou dar uma pausezinha aqui e já volto quando tiver tudo carregado. Então vamos lá, pessoal, ele carregou aqui já o projeto, tá? Então o que a gente pode ver aqui de início aqui é que ele colocou aqui alguma estrutura pra gente aqui bem básica. Eu vou dar só um build aqui para ele poder carregar o preview aqui pra gente. Esse build costuma ser bem rapidinho, não demora. Isso também vai depender um pouco do seu computador e tal, o sistema operacional que você usa, as configurações que você usa, pode demorar um pouco ou não. No meu caso aqui eu uso um Mac e aí costuma ser um pouco mais rápido dentro do Mac, tá? Então vamos mostrar aqui um pouco o que ele criou pra gente, tá? Ele criou aqui a nossa Main Activity. A Main Activity aqui ela é a activity principal do projeto, onde que a gente vai fazer todo o carregamento do projeto, tá? Dentro do app. Ele criou aqui, a gente consegue ver também que mudou um pouco, né, de como é setado o Content View aqui no Android, sem ser o Android Compose. Ele tem um set Content View aqui, agora mudou um pouco, mudou para o set Content, né, e ele é uma função, se a gente abrir aqui. Então ele é uma função que espera um Component Activity, ele estende de Component Activity e aí ele retorna um content de um Compose, tá? Não vou entrar em detalhes sobre o Compose, o que é o Compose. Existem muitos artigos aí na internet que você pode estar baixando aí, pode estar pesquisando, você vai entender um pouco mais ali. A ideia é a gente codificar mesmo, tá? O projeto aqui e mostrar para vocês um pouco da estrutura que é usado no dia a dia ali dos devs, tá? Então não vou entrar muito em detalhes em compose, em colunas, em linhas, tá? Isso aí depois posso até fazer um vídeo depois explicando, mas não é a ideia do vídeo aqui, tá? Então ele criou aqui pra gente também já uma função aqui com o tema da gente. Se a gente abrir ela aqui, ela tem toda a estrutura aqui dos nossos temas, tá? E aí ela até vê também se o sistema operacional está em Dark Mode, né? Ou não. E ele seta pra gente que se ele estiver em Dark Mode, se não tiver ele seta no Light Mode aqui, tá? Não vou entrar muito em detalhes aqui também não. E aí a gente pode ver que ele criou uma outra estrutura aqui do scaffold. Opa, desculpa. Uma outra estrutura aqui do scaffold aqui. E essa função aqui chamada Greeting aqui, tá? Que nada mais é mostrar um texto aqui pra gente na tela, que é esse texto aqui. Então se a gente vier aqui no preview dele, acho que ele está setando Android aqui, e a gente escrever uma outra coisa aqui, por exemplo aqui, Instagram Clone, ele vai mudar automaticamente aqui pra gente, tá? Então, ou seja, ele está fazendo a pré-visualização desse componente aqui. Isso é bem legal que a gente já consegue ver aqui no preview, né, o que a gente está desenvolvendo, né, quais são as estruturas aqui das nossas views aqui já, tá? Então isso aqui é bem legal, ajuda a gente bastante. E aí vamos para a estrutura de arquivos aqui, vocês já devem conhecer bastante essa estrutura aqui já de arquivos do Android, né? Mas vou dar uma passadinha bem rápida aqui para mostrar para vocês, tá? Eu gosto muito desse modo de visualização aqui que é o Project. Então eu uso ele bastante no meu dia a dia e aí eu gosto de deixar desse jeito. Então o que a gente pode ver aqui é que ele criou algumas pastinhas aqui de build, né, que é o Gradle aqui, outra aqui da IDE, que ele vai salvando algumas informações aqui que a gente pode ignorar, e ele criou uma pastinha chamada app, que é onde a gente vai ter, quando o projeto é buildado, onde que a gente vai ter as classes que ele gera aqui nesse tempo de build, e aí a gente tem o nosso SRC aqui, que é onde contém os arquivos do nosso projeto, né? Então se a gente abrir aqui, a gente consegue ver toda a estrutura aqui do nosso projeto do Instagram Clone, né? E aí ele já criou aqui pra gente dentro de uma pasta de UI, algumas classes aqui chamado Color, Theme e o Type aqui. Se a gente abrir a Color aqui, ele vai ter algumas cores já pré-definidas. O tema também é aquele que eu mostrei lá, onde que ele seta até o Dark Mode ou Light Mode, tá? Esse type aqui são as tipografias que ele tem dentro do projeto, a gente consegue criar várias outras tipografias aqui. E a nossa Main Activity aqui que está fora do UI, mas ela está dentro do projeto do Instagram Clone. Mais abaixo nós temos a nossa pastinha de res, que é onde a gente guarda tudo que é informação de resource, né? Vamos dizer assim. Então dentro do Drawable a gente tem as nossas imagens. Se a gente abrir aqui, ele vai mostrar pra gente uma imagem aqui que ele desenhou. Essa imagem já é pré-definida do Android mesmo, tá? Ele sempre cria ela. E aí a gente tem algumas outras aqui que ele vai criando aqui em HDPI, MDPI. Isso aqui também já é pré-definido do Android aqui, tá? Quando você cria o projeto.
Temos a nossa pastinha de values, que é onde a gente coloca as cores de string mesmo, já definida na mão aqui com as hashes, color hash aqui, né, vamos dizer assim, né, onde a gente coloca as cores que a gente quer. O arquivo de string, que é onde a gente define aqui as strings do projeto que vão ser mostradas ali na tela. É sempre recomendado usar esse arquivo aqui de strings, tá? Até para quando você for fazer a internacionalização do seu projeto, é feita por esse arquivo de string aqui. Então é uma boa prática sempre criar aqui pelo string aqui tudo que você tiver de texto dentro do seu projeto, tá? Aqui a gente tem também o themes aqui do projeto, onde que ele definiu aqui que é um tema default que é no Action Bar, tá? Então ele está falando aqui que a gente não está usando um Action Bar para o nosso projeto do Instagram Clone. Um arquivo aqui de XML, tá? O nosso Android Manifest, que é onde a gente define todas as regrinhas aqui, vamos dizer assim, de permissões, né, que o projeto vai precisar usar. Então mais para frente a gente vai adicionar aqui a permissão de internet, que a gente vai acessar a internet. A gente vai ter também a permissão aqui tem que adicionar aqui no manifest a permissão para fazer a leitura ali do device ali, né, do cartão de memória se estiver usando, ou da galeria ali onde que a gente vai pegar as fotos do Instagram, né, para postar no Instagram. Aqui a gente tem a nossa activity principal, então aqui no manifest também a gente tem que definir todas as nossas activities, tá, que a gente vai usar dentro do projeto. E aí a gente tem também um pacotezinho aqui chamado de teste, que é onde a gente vai fazer toda a parte de teste ali do nosso projeto, tá? Eu vou deixar isso aqui como plus, dependendo de como que a aula ficar, se ela não ficar muito grande, eu até desenvolvo aqui alguns testes junto com vocês, tá? Para mostrar aqui mais ou menos como que é feito esses testes. Mas eu vou deixar isso aí talvez como um plus ali, se a aula não ficar muito grande. Daí que a gente tem o nosso arquivo de Build Gradle. Então se a gente abrir aqui, a gente vê que ele já definiu algumas coisas aqui pra gente no nosso projeto, né? Então a gente está usando aqui o Compile SDK na versão 34 e a mínima é a 24, tá? E aqui a gente pode ver que ele adicionou o Android Compose aqui pra gente, né? Então a gente está habilitando o Android Compose aqui no nosso projeto, e esse Compose Opt aqui que ele precisa para gerenciar aqui o Android Compose aqui, tá? Então ele adicionou essas duas regrinhas aqui quando a gente utiliza o Android Compose. A gente tem um Build Gradle do projeto geral. Na seleção do Gradle ele muda bastante o Build Gradle, né? Antigamente a gente via toda aquela estrutura aqui de Build Gradle bem grande, agora não tem mais, né? Elas são bem separadinhas aqui, então ele utiliza aqui essa libversions tome aqui, né? Então ficou bem legal. Eu gostei bastante, para falar a verdade. Antigamente a gente criava um outro projetinho chamado Build SRC, onde que a gente colocava as dependências, as versões lá, e isso aqui também ficou bem legal, né? Ficou bem parecido ali com o Build SRC, mas de um jeito bem legal. Eu curti bastante, para falar a verdade. E aqui tem todo o restante de estrutura do projeto, tá? Vou mostrar só mais uma aqui, que é o settings.gradle aqui. Agora sim aqui ficam os nossos repositórios, né? Onde que ele vai baixar as dependências. Então a gente utiliza o Maven Central aqui e o Gradle Plugin Portal. Isso aqui antigamente ficava configurado lá no Build Gradle do projeto, né, principal. Não está mais, agora está aqui no settings.gradle. Ficou bem organizadinho, gostei bastante. E aqui ele definiu para a gente aqui o nome do projeto aqui, né, o root. E aqui ele já fez o include do app, tá, para dentro do projeto. Então pessoal, vamos lá, agora o que a gente vai fazer, tá? Qual que é a ideia da gente aqui nesse projeto do Instagram? Nós vamos desenvolver aqui um clone do Instagram, tá? Então a gente vai usar o Firebase ali e o Firebase Storage para poder armazenar as fotos, né? E o Firebase para a gente criar ali a autenticação e guardar os posts ali dentro. E depois recuperar esses posts ali através, né, de algumas requests ali que a gente vai fazer, tá? Então, a ideia desse projeto é que a gente fazer um projeto modular, tá? Então, a gente vai ter vários módulos separados aqui, alguns de core, outros de UI, né? A gente vai ter ali também os módulos ali que vão ser as features ali. Então, o que é feature, né? Passando um pouco para vocês ali, a feature é tudo que a gente vai ter ali dentro do nosso projeto ali, né? Vamos dizer assim.
Então a gente tem uma parte ali de login ali que ela é responsável por fazer toda a parte ali desde o cadastro da pessoa até a parte de autenticação da pessoa ali dentro do app, né? Então a gente vai criar uma feature para isso, né? A gente vai criar um outro módulo separado chamado ali login, enfim, que vai ter toda essa parte de gerenciar ali a autenticação, a criação do usuário, né, o esqueci minha senha que a gente pode fazer também. Então a gente vai ter tudo isso estruturado dentro de um módulo chamado login, que é uma feature, tá? E aí a gente vai ter também outras features ali, né? A gente vai ter a feature dos stories ali, né? A feature que a gente vai postar ali, que vai mostrar o feed de notícias, né? A gente pode também construir uma outra feature ali de profile ali, tá? Eu não vou postar vídeo, eu não vou fazer uma postagem de vídeo, porque isso vai demorar um pouquinho ali, a gente tem que fazer um tratamento de vídeo e tal. Então não vou fazer esse tipo de postagem, a gente vai fazer só mais o básico ali mesmo no Instagram ali, como curtida, comentário e a postagem ali da foto, tá? Da pessoa. Então é isso, tá? Sobre o projeto. E aí a gente vai agora fazer a mão na massa, tá? Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Para esse primeiro momento aqui, antes da gente começar, eu vou vir aqui no terminal, vou abrir aqui a pastinha onde que está o projeto e vou criar aqui uma outra pasta chamada Features aqui, tá? É onde a gente vai guardar as nossas features. Vou deixar ela aqui nesse cantinho, ela vai até aparecer aqui pra gente já dentro do projeto, tá? E para esse projeto aqui, pessoal, a gente vai também criar uma outra pastinha aqui chamada de Core, que é onde a gente vai adicionar ali alguns módulos ali que vai ajudar a gente no desenvolvimento, tá? Então a gente voltando aqui pro app aqui, ele está criado aqui também. Então qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar aqui dentro do core aqui uma nova lib. Vou deixar o lado de fora aqui, criar uma nova lib aqui. Para isso a gente vai criar um new módulo, tá? E a gente vai colocar aqui Android Library. E nesse projeto aqui de Android Library, a gente vai criar um chamado UI Kit, tá? Que é onde a gente vai guardar ali alguns componentes que a gente vai criar durante o desenvolvimento, né? Mais conhecido ali também como Design System. Isso aqui poderia também chamar, né, de Design System aqui, né? System, tá? Eu prefiro chamar ali de UI Kit, mas aí vai depender de você mesmo ou do padrão de projeto ali que a sua empresa está seguindo ali, né? Então, isso varia muito. Eu vou chamar aqui de UI Kit, tá? Aqui a gente vai manter as mesmas configurações a princípio, tá? Não vamos mudar nada aqui. Você pode ver aqui que ele já criou aqui pra gente com, né, o HTTP, que é a minha empresa. Mais o UI Kit aqui, tá? E aí a gente vai dar um finish. O que ele vai fazer? Então ele adicionou aqui pra gente o projeto no módulo. E aí agora ele está acabando de sincronizar esse módulo, tá? Então, vamos só mudar a visão aqui só para mostrar para vocês melhores. Vamos abrir aqui o Build Gradle do app e o Build Gradle do UI Kit. Se a gente vir aqui no Build Gradle do UI Kit, você pode ver que ele não criou nada para a gente de Compose, né? Ele criou aqui na estrutura antiga do Android mesmo, né? Como ele entendesse aqui como se a gente fosse utilizar talvez um XML aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai apagar esse primeiro ali. Vamos manter o Android Core KTX aqui, tá? Que a gente precisa dele. E a gente vai vir no Build Gradle do app aqui. Vamos copiar essa estrutura aqui lá para dentro do UI Kit, tá? Opa, desculpa pessoal, não é aqui não. Aqui em cima. Então vamos mantê-la aqui, tá? Isso aqui depois a gente até consegue fazer uma Kotlin DSL aqui para poder já criar uma estrutura pré-definida aqui para projetos, tá? Mas talvez num plus lá para frente a gente deu uma refatorada com vocês aqui para fazer isso, mas vai depender também de como que vai ficar o tamanho do projeto, tá? Ok, pessoal, vamos lá. Agora a gente vai voltar aqui no app de novo, tá? A gente vai pegar aqui mais alguns imports aqui que ele adicionou aqui pra gente. A gente vai manter os mesmos imports lá do UI Kit. Então a gente vai jogar aqui no Dependencies aqui, a gente vai jogar essas implementations aqui, tá? E agora sim a gente vai dar uma sincronizada aqui no projeto. Vamos esperar ali para ele sincronizar direitinho. Ok, pessoal, acabou de sincronizar aqui. Vamos só remover algumas linhas aqui que não precisa, tá? Senão fica a linha sobrando aqui.
Então a gente pode ver que agora sim ele acabou de sincronizar o projeto. E o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no Settings Gradle aqui. Na verdade, antes da gente fazer isso, vamos fazer outra coisa. Vamos voltar lá na pastinha onde que a gente está aqui, tá? Então ele criou aqui pra gente fora aqui o UIKit. O que a gente vai fazer? A gente vai jogar para dentro desse core aqui, tá? Esse UIKit. A gente vai colocar aqui dentro. Depois que a gente fizer isso, a gente tem que mudar aqui, tá? Então a gente vai vir aqui e vai chamar core. E ele vai deixar aqui pra gente o UIKit. Ok? Vamos dar só mais uma sincronizada aqui para ele atualizar isso. Então a gente vem que agora o nosso UIKit está aqui dentro. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir dentro do módulo do app e vai fazer um import desse projeto ali que a gente acabou de criar, tá? Então eu gosto de jogar aqui antes dos testes aqui e abaixo das bibliotecas que a gente está importando. Então a gente vai vir que vai dar um implementation aqui e a gente vai dar um project, né? Vai criar uma string aqui e sim, agora sim a gente vai fazer o import do nosso UIKit, tá? Lembrando que agora ele está dentro da pastinha de core, né? Então ficou core e UIKit, tá? E vamos dar uma sincronizada aqui no projeto. Ok, ele já sincronizou. E o que a gente vai fazer aqui agora é compilar o projeto aqui direto no nosso device, tá? Eu tenho um outro device aqui. Eu consigo mostrar ele aqui para vocês, ó. Aqui, na verdade. E aí eu vou mostrar aqui o meu device para vocês, tá? Então esse aqui é o meu aparelho, é o meu dispositivo, tá? O que eu vou fazer agora é dar um play para ele rodar aqui para a gente ver se a gente quebrou alguma coisa aqui durante essa criação desse projeto do UIKit, tá? Se ele rodar tudo certinho ali, ok, a gente não quebrou nada. Então parece que foi tudo certinho, não quebramos nada, tá? Ele tá aqui com o Hello Android aqui dele, né? Então tá tudo certo. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Nós vamos criar uma outra aqui agora, tá? Um outro projeto aqui, chamado de... Uma outra feature, na verdade. Essa vai ser a nossa primeira feature, tá? Então a gente vai vir aqui dar um new model e vamos chamar ela aqui de login. Aliás, login não, vamos chamar ela aqui de out aqui, tá ok? Vamos deixar ela aqui como autenticação, porque o login ele pode ser... Essa autenticação pode ser mais do que o login, né? Pode ser a parte de criação, igual eu falei, do usuário ali, redefinição de senha. Então vamos chamar aqui de out aqui, tá? Out aqui. Aqui a gente vai manter a mesma estrutura de projeto, não tem problema. Vamos manter assim, vamos dar um next. Pessoal, desculpa, fiz errado aqui, tá? Esqueci de colocar aqui que é o Android Library. Então agora sim. A gente vai dar aqui, manter a mesma estrutura aqui. E aí vamos dar um finish aqui, tá? Ele vai criar o projeto pra gente. Vamos lá, pessoal, ele criou o projeto pra gente. O projeto já está aqui já de out. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos mudar a estrutura aqui desse projeto. Ele está solto aqui dentro do projeto principal. A gente vai jogar para dentro da nossa pastinha de features, tá? E agora sim, a gente vai lá no settings aqui, onde ele criou o out aqui. A gente vai dar um 2 pontos aqui e jogar a pastinha de features. Fazendo isso, a gente pode sincronizar. O out vai sair daqui e vai para dentro do projeto de features, tá? Olha você vê que legal, ficou aqui dentro agora do jeito que a gente queria, né? Ok, pessoal. Pronto, aqui que a gente tem aqui agora, tá? Nós temos aqui a nossa primeira estrutura aqui do nosso projeto, né? Vamos dar só mais uma compilada aqui para ver se não quebramos nada. Então tá tudo certinho, tá? O que a gente pode fazer aqui agora também é nos settings aqui do módulo do app, jogar a nossa feature ali que a gente acabou de criar ela, tá? Então, num projeto modular, o app principal ele enxerga todas essas features, né? Então, ao longo do desenvolvimento, a gente vai jogando as features aqui dentro do app principal, tá? Então, a gente vai deixar aqui agora, fazer o project aqui para fazer o import daquele projeto lá, daquela feature que a gente acabou de criar. Então nós temos aqui o feature e o out aqui que a gente acabou de criar, tá? Só confirmando que esse nome ficou certo. Eu gosto muito de copiar aqui, tá, gente? Vocês vão ver eu fazendo isso aqui muitas vezes para garantir que eu tô fazendo certo, tá? Já vi muitos projetos, às vezes a gente tá lá e de repente o projeto para de buildar e na hora que você vai ver, você acrescentou um S aqui sem querer.
Então eu gosto muito de fazer assim desse jeito. Vou dar um sincronizar agora. Ó, que ele dá uma falha aqui, ó. Vamos ver o que ele falhou, tá? Ó, ele falou que não conseguiu fazer o import aqui dentro do feature, tá? Vamos ver o porquê. Ah, tá. O que faltou aqui, ó, que eu acabei de falar com vocês, ó. Se eu tivesse vindo aqui, ó, por isso que eu gosto muito de fazer isso, e copiar daqui, o que faltou aqui? Faltou 2 pontos, ó. Então, se eu faço assim, tá vendo? Assim é muito difícil causar algum erro, tá? Então, por isso que eu gosto sempre de copiar essas estruturas de string aqui e jogar. Agora deu certo, ó. Agora, se a gente der um build aqui agora, vamos abrir aqui o device de novo, vamos ver se ele vai compilar direitinho. Olha que legal, ele compilou, tá? Então por isso, pessoal, que eu gosto muito de vir aqui copiar e colar assim direitinho, porque é umas coisinhas bem pequenas que a gente faz que acaba dando um erro ali, que depois a gente fica custando achar o problema, tá? Aqui foi bem fácil que ele mostrou pra mim que realmente não conseguiu achar o projeto, então eu já tinha, né, percebido que talvez eu teria colocado o nome errado do projeto. Mas para um desenvolvedor ali talvez seja mais júnior, mais pleno, talvez demoraria um pouco mais ali de ter essa maldade de ver que faltou 2 pontos aqui para poder criar o projeto, né? Bom, pessoal, vamos lá. O que a gente fez então, né, desse vídeo aqui agora? Nós criamos aqui a estrutura do projeto do app, então nós criamos nosso projeto do Instagram Clone. Tá? Eu falei para vocês aqui quais são as arquiteturas que nós vamos usar aqui, no que a gente vai usar dentro do nosso projeto, que é um projeto modular, né, separado ali por módulos, né, de features, de UI, de algumas estruturas ali auxiliares ali durante o projeto que a gente vai criar, tá? Então a gente vai criar algumas coisas dentro do core aqui também, tá? E aí criamos a nossa primeira feature aqui, na verdade no core nós criamos o nosso primeiro UI-Kit aqui, né? Que a gente vai colocar aqui os componentes da gente que a gente for criando para dentro do projeto. E criamos também o nosso módulo de autenticação aqui, né? Vamos dizer assim, que a gente vai criar aqui a parte de login, a parte de cadastro e também vamos criar aqui a parte de esqueci a minha senha, tá? Então se a gente for lá no Figma e ver aqui, a gente tem aqui essa primeira estrutura aqui da tela, que a gente vai ter aqui o campo onde que ele vai inserir o usuário dele, a senha e fazer um login. Eu não vou fazer aqui agora essa parte com o Facebook, tá? Não acho necessário não, depois vocês podem pesquisar e evoluir o projeto de vocês aí. E também temos a parte de esquecer a minha senha ou a parte de cadastrar, tá? De criar um usuário, tá? Então para esse vídeo foi isso. No próximo vídeo ali a gente já vai começar a criar agora a estrutura da nossa tela, então a gente vai criar ali o nosso primeiro componente ali de header, tá? E aí depois a gente vai vir e vai colocar a fonte aqui que a gente vai usar do Instagram pro texto do Instagram, tá? Então a princípio é isso, e depois aqui a gente vai começar a fazer toda a estrutura da nossa tela, né? Os campos, aqui o text button aqui né, de esquecer a senha, o botão de login, tá? E a gente vai colocar também a parte de criar uma conta, tá? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, acho que deu para aprender bastante coisa aqui agora, já dá para você começar a criar o seu projeto aí também. É bom também vocês já pesquisando também, né, sobre projetos modulares, como funciona, o que é feature, né, o que é essa organização, né? A gente vai trabalhar aqui com o Clean Code, aqui seguindo os padrões do Clean Code, né? A gente vai utilizar MVVM, a gente vai utilizar aqui a injeção de dependência Coin. Então é bom vocês dando uma pesquisada também nisso para vocês aí já ficarem mais por dentro aí do que a gente vai utilizar aqui na nossa estrutura, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo, não deixa de curtir, tá? Isso vai ajudar muito aí o canal a crescer, é um canal novo, igual eu falei para vocês, eu não tenho costume de fazer esse tipo de vídeo, para mim está sendo muito desafiador, eu sou uma pessoa mais tímida e tal, então fazer esse tipo de conteúdo tenho certeza que vai me ajudar a perder um pouco dessa timidez também. E eu também quero ajudar vocês, né, aos devs mais iniciantes ali,
a estarem aprendendo ali, né, o dia a dia de um programador, tá? Isso aqui é o que você vai viver dentro de uma empresa, tá? O que eu vou fazer aqui com vocês. Lógico que lá na empresa a gente utiliza outras ferramentas, né, para gerenciar as tarefas ali e tal. Acho que depois com o tempo vocês vão aprendendo mais, tá? Mas eu acho que a ideia aqui é mais falar da programação em si. Então esse aqui é o que você vai viver em grandes empresas aí. Aqui na atual empresa que eu trabalho a gente utiliza o Figma para poder ver as telas que a gente tem que desenvolver. Então a gente utiliza essa abordagem de arquitetura aqui de modular, mas a gente trabalha com repositórios separados. E eu não vou fazer isso aqui porque poderia gerar muito trabalho para poder fazer isso, mas a gente vai fazer um projeto multi-repo, mas que seja aqui, multimódulo, mas que seja aqui dentro de um único repo, tá? Então é isso, pessoal. Inscreve no canal aí, dá seu like, compartilha, comente aí no vídeo aí para ajudar o canal a crescer aí, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.